convido vocês a abrirem Lucas 15, verso 20, só a parte A. Depois nós pularemos para o 24, depois leremos o final do 28 e leremos o 32. Eu encerro esta leitura e iremos para a exposição da palavra de Deus nesta noite. Lucas 15, versículo 20, só a parte A. Vamos ler todos juntos, pelo menos o 20, só a parte A, tá bom? Até o ponto e vírgula. Vamos lá, uma desma. 1, 2, 3 e já. E levantando-se, foi para seu pai. Muito interessante, muito interessante. Verso 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se. Versículo 28, a parte B. E saindo o pai, instava com ele. Versículo 32. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Quantos dizem amém a esta palavra? Quantos podem fazer um trato comigo de manterem a palavra de Deus aberta e meditarmos na sua gloriosa e bendita palavra? Amém? Amém. Então, por gentileza, os irmãos aqui na minha retaguarda, acadeirai-vos e os irmãos assentai-vos, dando glória a Jesus. Vamos lá, adore ao Senhor, o Rei desta festa. Ele é a causa e a razão de estarmos aqui nesta noite. Amados, eu quero nestes próximos 40 minutos, chamar a vossa atenção para uma meditação. Eu sei que as horas já estão avançadas, está um pouco quente, mas eu gostaria de pedir a tua concentração. Eu vou falar na introdução, vou falar do objetivo desta parábola, falarei dos 2 estágios desta parábola, falarei de 3 advertências que esta parábola nos mostra, e quero encerrar com uma conclusão. Então me acompanhe, por favor, neste raciocínio. Enquanto ministramos a palavra, o Espírito do Senhor vai continuar passeando no nosso meio e vai visitar corações de uma maneira muito graciosa. Em primeiro lugar, 4 palavras ou ideias regem este texto de Lucas capítulo 15. A primeira palavra é amor, evidenciada na palavra compaixão e graça. A segunda palavra é arrependimento, mudança e conversão. A terceira palavra é perdão, reconciliação. E a quarta palavra é alegria, ou seja, festa. Vamos repetir estas 4 palavras que definem muito bem esta parábola. Repita após mim, por favor. Amor, arrependimento, perdão e alegria. Para ficar mais forte, mais bonito num lindo coral, vamos lá, após mim, por gentileza. Amor, arrependimento, perdão e alegria. 3 considerações introdutórias. A primeira, esta é uma parábola triangular. A atenção é dirigida a 3 personagens, não somente ao filho mais novo. Embora popularmente ela ficou caracterizada como a parábola do filho pródigo, ela envolve mais outros 2 personagens. E nós vamos mencionar isto agora. Estes 3 personagens são o pai, que é a figura central da parábola, e os seus 2 filhos, o caçula e o primogênito. E o alvo desta parábola é nos mostrar que o amor do pai é infinitamente maior do que a pecaminosidade do homem. Eu vou repetir, o amor do pai é infinitamente maior do que a pecaminosidade do homem. Portanto, apesar de olharmos para os deslizes e transgressões do pródigo e da arrogância soberba do primogênito, o que está em voga aqui não é a pecaminosidade e a miserabilidade dos homens, destes 2 filhos, mas a exaltação do maior atributo de Deus,
Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Então, amados, nós contemplamos neste cenário que esta parábola assim poderia ser muito bem intitulada: a parábola do pai amoroso e dos seus 2 filhos perdidos. Vamos entender isso? A parábola do pai compassivo e amoroso com os seus 2 filhos perdidos. O pai amoroso teve de tratar o caso dos seus 2 filhos. Ele não apenas tratou o filho caçula, mas ele também foi atrás do filho mais velho, portanto, do primogênito. Um filho perdido que agora voltara para casa, foi acolhido por este pai amoroso, e um outro filho mais velho que estava perdido dentro da casa do pai. Esta também é uma parábola de 2 estágios. A primeira, do versículo 11 ao 24, se focaliza o pai e o filho caçula. O segundo estágio desta parábola, do versículo 25 ao 32, o pai e o filho mais velho. Mas eu concordo com o pastor Russell Shedd, que esta parábola é considerada a parábola da graça, com 3 histórias, nós vamos ver já já. Nós vemos a graça de Deus em ação, que na verdade é uma expressão do amor de Deus. A fonte é o amor, a graça é a manifestação. E a graça do pai para com o pródigo foi acolhê-lo quando ele voltou arrependido. E a graça do pai para com o filho mais velho foi buscar extrair dele uma mudança de atitude, para que ele entrasse na casa, se alegrasse e festejasse a alegria do pai e a alegria dos servos e a alegria do filho mais novo. Portanto, estes são 3 aspectos, estes são 3 aspectos da parábola. É uma parábola triangular, é uma parábola com 2 estágios e é uma parábola da graça. Ou que coisa gloriosa é o tema da graça na Bíblia Sagrada. Nós vamos tratar isto logo mais. O objetivo desta parábola, sabe qual é? É amontoar brasas na cabeça do religioso. Este é o objetivo da parábola: amontoar brasas na cabeça dos fariseus e escribas, que estavam censurando Jesus, porque Jesus, ele atraía pecadores, e não só isto, ele recebia pecadores, e não só isto, ele tinha comunhão com eles para transformá-los. E isto gerou um ciúmes por parte dos religiosos, os fariseus e os escribas. Portanto, os fariseus estavam longe de se alegrarem, porque os marginalizados estavam encontrando bênçãos. Marginalizados, pecadores, cobradores de impostos, prostitutas e meretrizes, homens marginalizados da sociedade, estavam recebendo o calor, o afago do meigo nazareno e recebendo transformação e mudança de vida. Portanto, Jesus, nesta parábola, ele conta 3 histórias. O pastor Deiró já mencionou aqui, com 3 coisas: uma ovelha, uma moeda e um filho. Uma ovelha tem o seu valor. Uma moeda, o dinheiro, é importante, tem muito valor. Mas um filho é inestimável. E aqui nestas 3 histórias encontramos 3 coisas, encontramos 3 perdas, encontramos 3 buscas, encontramos 3 encontros ou 3 achamentos, encontramos 3 alegrias e encontramos 3 festas. Esta, portanto, parábola com estas 3 histórias exaltam um dos atributos de Deus, muito mais para nós que recebemos o Espírito do Senhor na nossa vida, e que no nosso caráter Ele infunde este aspecto chamado alegria. C.S. Lewis, um dos professores de Oxford, definiu que a alegria é um negócio sério no céu,
Portanto, se nós queremos já nos ambientarmos com a esfera celestial, é bom que entendamos que no céu paira um ambiente de alegria, um ambiente de festa, um ambiente de regozijo, um ambiente de júbilo, porque lá na glória a alegria é um assunto sério. Outro aspecto que precisamos mencionar para que você realce a sua alegria neste congresso, no dia 12 de fevereiro de 2018, na 1ª. Você precisa entender que o Pai, através do Salvador Jesus Cristo, conquista e regenera todos os dias pecadores que se arrependem e abraçam o Evangelho de Jesus. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que no céu tem festa todo dia, porque o Salvador salva todos os dias. Você parou para pensar que não tem um dia na história da humanidade que o Salvador não salve? Talvez na nossa igreja local a gente não esteja visivelmente contemplando algumas conversões, mas na igreja que é corpo místico de Cristo espalhada na face da terra, pela obra do Calvário de redenção eterna, Jesus salva todos os dias e há alegria perpétua diante dos anjos de Deus e a festa contínua diante de Deus. Festa, alegria. Por pecadores que se arrependem, que Deus de maneira graciosa quer perdoar, quer acolher e também quer reconciliar. Jesus, ele recebe pecadores e come com eles, e aí ele vem e conta esta parábola para dizer que não apenas ele recebe e come com pecadores, mas Deus recebe pecadores e tem profunda alegria quando os encontra arrependidos e reconciliando-se com o próprio céu. Foi por isso que Liam Morris, se puder colocar aí no data show o slide, disse que o amor perdoador de Deus pelos pecadores é a força motriz do Evangelho. Eu vou repetir. O amor perdoador de Deus pelos pecadores é a força motriz do Evangelho. Se você consegue entender esta força motriz, chamada o amor de Deus pelos pecadores, você começa a entrar no mesmo movimento de salvação e de redenção do nosso Deus para com os homens. Esta mensagem, obviamente que ela tem um tom evangelístico e missionário, e com a ajuda do Espírito nós quereremos chegar nesta parte, mas vamos agora falar sobre o primeiro estágio desta parábola, do versículo 11 a 24, diz o verso 12, que o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Primeiro, pedidos revelam o coração do homem. Pedidos revelam o coração humano. O pedido deste filho ao seu pai revela que ele estava perdido antes de se tornar um filho pródigo. O que é um filho pródigo? O que é o pródigo? É o gastão, é o esbanjador, é o desperdiçador. Então, antes dele se tornar um filho pródigo, ele era um filho perdido dentro da casa do pai. Vamos continuar neste raciocínio do pedido, que aqui encontramos a irreverência do caçula manifestada neste pedido indecente. Porque o que ele estava pedindo, em outras palavras, era: Pai, morre, porque eu quero a tua herança. Pai, dá-me o que é meu. Eu não vou esperar o futuro chegar, eu quero agora. É coisa bem própria do ímpeto infantil ou juvenil, até mesmo de adolescentes, não é? Eu quero agora, eu não vou esperar o futuro chegar, eu quero agora. E quantos de nós às vezes nos deparamos nesta mesma condição e queremos falar para o Pai Celestial: Pai, eu quero agora, eu não quero esperar o futuro chegar, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. É semelhante à criação de uma criança. Jesus me deu a bondade de segurar agora no colo a pequena Antonella,
e eu vejo o Anderson com a pequena Valentina, e ela quase impediu ele de vir para cá comigo. Porque ela falou, não quero que você vá com o tio Arthur. Eu quero que você fique aqui comigo. E foi uma insistência, uma luta. Exatamente o nosso coração diante do Pai. Eu quero agora. Você não vai, você vai ficar aqui. Você não vai para lugar nenhum. Eu quero agora. Nós vivemos uma era imediatista, uma geração do micro-ondas. Nós queremos que as coisas aconteçam já, aconteçam ontem. Mas uma coisa eu quero te dizer nesta noite. Deus não trabalha na pressão da nossa agenda. Deus está acima no controle. Antes dele criar todas as coisas, ele já estava sentado no trono. E depois que ele criou todas as coisas, ele continua sentado no trono. E eu quero te dizer, meu querido, que mesmo em tempos bons ou ruins, ele continua sentado no trono. O governo é dele, o comando é dele, o reinado é dele, a glória é dele, a majestade é dele, o poder é dele, a soberania é dele, o comando maior é dele. E nós, como filhos, aguardamos a voz de comando da sala do trono do nosso Pai Celestial. Pediu para o pai morrer, um pedido vergonhoso e indecente, que revelava o estado pecaminoso do seu coração. Eu repito, pedidos revelam o que há no coração humano. Quando há muita insistência, você pode ter certeza, e quando não há paz no nosso coração, não há harmonia e cumprimento de princípios, nós estamos num estado pecaminoso em nosso coração. Você sabe que a ovelha, ela não tem senso de direção e ela se desencaminhou, mas ela foi achada. A dracma, ou a moeda perdida, que ficava numa corrente como um pingente, com algumas, portanto, dracmas, ela também se perdeu e ela foi achada. Mas o filho, ele se perdeu intencionalmente. Mas quando ele se lembrou da bondade do pai, ele intencionalmente voltou-se a caminhar rumo à casa do pai. Isso significa que nestas três histórias, duas falam da soberania de Deus, porque foi Deus que encontrou a ovelha perdida e a dracma perdida. Mas no do filho pródigo, foi o filho que se voltou para o pai e o pai saiu ao seu encontro com graça, de maneira graciosa. Isto fala da responsabilidade humana. São duas coisas que nós não precisamos forçar na Bíblia para tentar harmonizar. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem andam muito bem, porque a palavra de Deus assim nos instrui. Nós confiamos na soberania de Deus, claro, mas nós também devemos tomar atitudes que agradem a Deus. E aqui o filho pródigo prefigura os pecadores e os publicanos. A primeira advertência que eu quero deixar para o meu e o teu coração é esta, para não seguirmos o exemplo negativo do caçula. Não siga a inclinação natural do teu coração. Vou repetir, põe no slide aí. Não siga a inclinação natural do teu coração. Porque quando o caçula seguiu a inclinação natural do seu coração, que é uma inclinação pecaminosa, ele então se perdeu e se tornou um pródigo, um gastão. A prodigalidade era um crime, a prodigalidade era um pecado, e isto refletia o que estava no coração deste caçula. O problema do filho perdido era um problema de coração. E o coração do problema é ter um problema de coração. O que se passava no coração do menor? Coração insatisfeito, coração incircunciso, coração não quebrantado. Matthew Henry diz que o estado pecaminoso é um estado de insatisfação contínua. Preste atenção que neste tom da mensagem estamos falando sobre um assunto seríssimo, chamado pecado.
Porque não pode haver festa verdadeira diante de Deus se o problema do pecado não for tratado e não recebermos um banho de santidade e de santificação. Vamos falar um pouco sobre isso. Insatisfação contínua no nosso coração. Muitos cristãos são tristes, diretamente tristes, ficam de uma maneira prolongada tristes, mas se esquecem que Deus tem sido sempre generoso, derramando bênçãos sem medidas das alturas para conosco, e nós temos contemplado as benesses do Senhor sobre nós. Veja o declínio espiritual deste moço. Primeiro era um filho perdido, se tornou um filho obstinado, um filho rebelde, depois se tornou um filho pródigo, depois se tornou um filho indigente, volta esfarrapado aos frangalhos e maltrapilho, ele se sente um filho indigno, um filho desaparecido, e para o pai era um filho morto. Que declínio espiritual horrendo, horripilante, e que nós devemos evitar, porque como Jimmy Swaggart disse, o filho pecou ainda estando na casa do pai. O pecado residente no coração do homem vai te levar a uma condição mais longe de onde você quer ir, e vai te custar mais caro do que você tem condição de pagar. O filho está perdido nesta ocasião, e portanto é uma pessoa, é um filho rebelde, é um filho obstinado. Escute esta advertência que eu vou te falar agora. Toda pessoa obstinada e rebelde se perde, ainda que alcance aparente sucesso. Toda pessoa, todo ser humano obstinado e rebelde se perderá, ainda que alcance aparente sucesso. Pastor, qual é a saída? Me dá uma saída. Porque enquanto você fala, o Espírito de Deus me faz lembrar dos pecadinhos de estimação alojados no quartinho escuro da minha alma. E Ele pede de mim uma mudança. Resolva o problema de um coração pecaminoso, deixando o Pai e o amor do Pai crescer em tua vida. E o Pai vai curar o problema de coração que há na sua vida e na minha vida. Deixemos o Pai crescer. Deixemos o amor do Pai crescer. Solta aí, meu filho, esse teclado bonito. Cadê o tom? Vamos lá, me ajude aí. A gente precisa crescer no amor do Pai. E o Pai precisa crescer dentro do nosso coração. Qual é a saída? Diminua. Diminua, diminua, diminua. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor. Infinita humildade e servos de todos meus irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade e servos de todos os irmãos. O Pai vai curar corações aqui hoje, porque você não vai se tornar um filho perdido coisa alguma, muito menos um rebelde e um apóstata. Você será curado pela graça do Pai, e o amor do Pai crescerá no teu coração, e você vai reafirmar o teu amor com este Deus maravilhoso. Permita que Ele cresça, permita que Ele cresça. Segundo lugar, alguns pedidos guardam segundas intenções e interesses. Pediu para o pai repartir os bens e então partir. A primeira marca da bondade do Pai aqui, sabe qual foi?
foi ter aceitado um pedido indecente do seu filho. Às vezes o pai nos entrega para nós mesmos. E eu gosto de uma definição de misericórdia. Misericórdia é Deus não nos entregar para nós mesmos. Quando Deus não nos entrega para nós mesmos, significa que Ele está tendo misericórdia para com a nossa vida. Porque o que sou eu? O que será de você? O que será de mim? Sem a misericórdia do Todo-Poderoso e do Onibenevolente, do nosso Pai da Glória, nós nos desencaminharemos de uma maneira muito rápida. A inclinação pecaminosa e natural do nosso coração nos faz nos afastarmos deste Deus bondoso. E a misericórdia dele quer nos alcançar ainda mais na noite deste dia, para que você não seja entregue a você mesmo, e você receba mais da misericórdia doce e suave do Pai das luzes. Partiu, e por que partiu? Para viver como queria, por achar que poderia viver melhor independente do Pai, queria independência e autonomia. Um estado pecaminoso, diz Matthew Henry, é sempre um estado de abandono e afastamento de Deus. Para onde foi que ele se dirigiu? A uma terra longínqua, a uma região distante. Agostinho diz que a terra longínqua é a terra do esquecimento de Deus. Aquela coisa que passa na nossa cabeça quando a gente é adolescente e jovem, que se a gente sair dessa cidade, se a gente mudar desse lugar, se a gente mudar de casa, se a gente for para um lugar distante, tudo vai ser diferente, com pessoas novas, uma nova história. Isso é mentira. A natureza humana é a mesma em todo lugar. Você sempre enfrentará problemas de relacionamento. E o que você precisa fazer é estar no centro da vontade de Deus e gozando da sua misericórdia, do seu favor, da sua graça. E você estará, meu amado, no melhor lugar do mundo, porque não existe lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Por isso que, põe aí o slide, a maior escravidão é a liberdade para pecar. Matthew Henry. A maior escravidão é a liberdade para pecar. Há mais jovens arruinados pelo orgulho do que por qualquer tipo de luxúria. Por causa de uma ambição tola de serem independentes e de não serem devedores nem mesmo de Deus. Eles querem ser absolutamente autossuficientes. O que está por trás deste pensamento é o orgulho, a vaidade, a jactância. Este foi o pecado do primeiro pecador. Este é o pior câncer de todos os cânceres espirituais. É o orgulho. O orgulho transformou um anjo em demônio, mas os santos em Cristo, Deus transforma pecadores em santos. Deus transforma pecadores em santos. Deus transforma pecadores em santos. Quantos aqui eram pecadores e agora gozam da santidade de Cristo? Quantos? Quantos se alegram pela imputação da pureza de Cristo na sua alma, pela imputação da santidade de Cristo na sua vida, a imputação da justiça de Cristo na sua alma? Hoje você é bendito do Senhor, é bem-aventurado, é próspero na vontade de Deus. Hoje você é um atalaia do Senhor, um sentinela, um vaso eleito, um jovem consagrado para marcar esta geração e cumprir o propósito de Deus na tua vida nesta geração. Se levante como um atalaia, como um missionário, como um evangelista da última hora e proclame as boas novas de Deus, porque o evangelho não são boatos, o evangelho são boas novas de Deus. Abre a tua boca, porque tem boa notícia no teu coração, que existem pecadores lá fora que precisam ouvir esta mensagem. E o que você faz para isso?
Se você quer festa e contemplar a festa, o que é que eu e você de maneira prática estamos fazendo? Porque eu contemplo algumas pessoas que não falam de Jesus para ninguém. A gente vê grandes alvoroços, grandes ajuntamentos, mas onde está a vida simples de um evangelista, de um semeador da palavra, de um regador, de um ceifeiro em chama? Onde estão esses? Quer ver quando o pastor Deiró e o pastor Bittencourt convocam para um culto ao ar livre? Quantos vão aparecer? Quantos vão abrir a boca? E quantos vão apresentar o rosto diante das almas perdidas e vão falar de Jesus? Quantos folhetos evangelísticos você distribuiu este mês? Para quantas pessoas você falou de Cristo? Se você não tem uma prática evangelizadora, o Pai está te chamando a uma correção nesta noite. Fale do amor que é a força motriz do Evangelho. Fale do amor e da graça do Pai, porque Ele quer que a festa aumente. Ele quer que a festa aumente. Duas desgraças aconteceu com o Gastão. Quem é o Gastão, pessoal? Quem é o Gastão? Duas desgraças aconteceram com ele. A primeira está aqui no versículo de número 13, a parte B, e depois o verso 14. Ele gastou todos os recursos e dinheiro num esbanjamento desenfreado. Segunda desgraça, chegou uma grande fome em toda aquela região. A primeira tragédia foi ele que deu causa. A segunda tragédia não foi ele que deu causa. Muitas vezes acontece assim comigo e com você. A gente é culpado na primeira parte, e aí vem uma desgraça ainda maior, e atrapalha tudo o que a gente pensava que iria acontecer e os nossos planejamentos. Ele teve culpa na primeira parte. Gastão vivia de uma maneira nababesca, na prodigalidade. Agora, você já imagina? Como pessoas no cenário da nossa nação brasileira, pessoas que viveram de uma maneira errada, gastando os seus recursos, e aí agora chega um período de crise, e você não saberia que este momento aconteceria no país, e sofre e padece. Realmente são duas desgraças. Sabe por quê? Um estado pecaminoso é um estado de gastos. Como é que você gerencia os seus recursos? Hein, mordomo? Ô mordomo, ô mordoma, administrador dos recursos e bens que o Pai te deu, como é que se administra? Ou a gente só opera no vermelho o mês inteiro? A maioria dos brasileiros só operam no vermelho. E isso atrapalha até mesmo no sustento da obra de Deus. Os sacerdotes gemem e choram, às vezes por falta de uma certa liberalidade e voluntariedade dos amados e queridos irmãos. E aí o que nós fazemos diante disto? Nós devemos entender que nós devemos fugir de uma vida de gastos desenfreados, de uma vida que vai gerar em nós e nos colocará, quem sabe, numa situação de extrema dificuldade. Como disse um pastor, antes de você dar presentes para alguém, pague as suas contas, pague as suas dívidas. Às vezes o que está por trás de uma lisonja, de um presente, é o orgulho da pessoa que está sendo estendido com o presente que chega até aquela pessoa. Às vezes é isso, é o orgulho. Deus livra a gente do orgulho hoje aqui. Ele mexe conosco aqui hoje. Ele toca onde Ele tem de tocar. Porque ninguém vai atrapalhar a festa do Pai. E a festa vai continuar crescendo.
porque cada alma que se ajunta faz parte da multidão incontável daqueles que estarão no cântico redimidos, o cântico universal dos redimidos em Apocalipse 5,13. É uma multidão sem conta, gentes de todas as tribos, povos, línguas e nações, e estarão diante de Deus Pai, céu e terra uma mesma grei, os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, adorando a criação na terra, a fauna, a flora, todos os seres, todas as almas, todos os homens adorando, os demônios estremecendo, e nós estaremos adorando aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, dizendo: digno és de receber a glória, a honra, a força, o domínio, a exaltação, as ações de graças, a sabedoria, as riquezas. Aleluia. Um estado pecaminoso é um estado de necessidade. O desperdício intencional faz a gente entrar num triste estado de necessidade. Sabe o que ele desejava? Encher o seu estômago com alfarrobas, com vagens da alfarrobeira, ou seja, bolotas que os porcos comiam. Mas o texto diz: ninguém lhe dava nada. Este filho que gozava de uma casa com alta estrutura, porque se o pai tinha empregados, o negócio era bom demais lá. Ele agora estava dependendo de um cidadão de uma terra estranha, e ele estava mendigando, e ninguém estava dando nada. Ninguém estava dando nada. Bolotas são vagens escuras e amargas. Vagens escuras e amargas. E foi nessa hora que a aflição abriu o ouvido e o coração do caçula. C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Se for preciso, é através da aflição e do sofrimento que a gente se volta para Deus. E aqui eu deixo a segunda advertência para o teu coração. Não chegue ao ponto de permitir que só a aflição abra o teu ouvido e o teu coração. Eu vou repetir: não chegue ao ponto de permitir que só a aflição abra teu ouvido e o teu coração. Antes de você sofrer, meu amado, se entregue ao propósito do Pai. Não queira passar por um tempo de angústia e de sofrimento, como a irmã testemunhou aqui. Antes disso, faça como o filho pródigo: caia na real. O filho pródigo, verso 17, diz que caiu na real. Vire para o irmão que está do teu lado de maneira muito cuidadosa, olha no olho da batata dele e diz assim: irmão, cai na real. Cai na real, irmão, caia na real. Ele estava no fundo do poço, o que sugere que o jovem estava fora de si. O jovem nesta hora, quando caiu em si, restituiu, recobrou a consciência. E aqui foi o começo do arrependimento. Este é o começo do recomeço, o arrependimento. É o começo do recomeço. Eclesiastes 9:3 diz: este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. E reconsiderou as coisas, disse o pregador. Reconsidere, amado. Reconsidere, amada. Não é vergonhoso não você reconsiderar. É sinal de sabedoria e de humildade reconsiderar. Reconsidere. Você que bateu o pé dizendo: eu não volto mais lá, eu não vou dar esta palavra para ele, eu não vou fazer aquilo. O Espírito de Deus te fala de uma maneira bem mansa e suave: reconsidere. Reconsidere. E aí o jovem percebeu que o pai era bom quando ele se lembrou da forma como o pai tratava os empregados.
Porque se você quer saber se um homem é bom, observe como ele trata os seus empregados. Se ele trata bem os seus empregados, este homem é um homem bom. E ele lembrou que o pai cuidava dos seus empregados e havia fartura lá na sua propriedade. Claro que foi a bondade deste pai que conduziu este moço ao arrependimento. Tirou ele de um estado de loucura e frenesi. Porque o arrependimento nos tira de uma loucura chamada pecado. J.C. Ryle diz que o pecado começa como uma teia de aranha, facinho de quebrar, e depois se torna uma camisa de força, e você não consegue mais se soltar, a não ser que a graça de Deus quebre os grilhões e as algemas. E eu tenho certeza que a graça de Deus está amolecendo corações aqui nesta noite. E se houver corações endurecidos, Deus trará uma reviravolta, e a corrente da corrupção será quebrada, e o teu coração será amolecido pelo poder da graça que nos assombra, a graça doce, a graça meiga do nosso Salvador. Verso 18, qual foi a conclusão deste moço? Ele disse, levantar-me-ei. Esta expressão, diz Jimmy Swaggart, revela-nos que o caminho de Deus é sempre ascendente, é sempre para cima. O caminho de Deus é sempre para cima, o caminho de Deus é sempre para cima, o caminho de Deus é para cima. Se levante aí, jovem, o caminho de Deus é para cima hoje, o caminho de Deus é para cima. É para eu e você nos levantarmos, porque o caminho de Deus tem lugar, é para cima, é degrau para eterna subida. És a vida, meu Deus, és a vida. És o som ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala o que nasce, és a face alegre da alma remida, és degrau para eterna subida. És a vida, meu Deus, és a vida. Aleluia, aleluia. O Gastão se sente indigno, mas a graça abraça e fala, você não vai ser tratado como empregado não, você é meu filho amado. Note o verso 24, este meu filho, pode estar perdido, mas é meu. Pode ser um pródigo, mas é meu. Pode ser um Gastão, mas é meu. Pode estar padecendo necessidade, mas é meu. Pode estar andando pelo sambódromo da Sapucaí, mas é meu. Pode estar andando no carnaval da Marginal Tietê, mas é meu. Pode estar num prostíbulo, mas é meu. É meu, é meu, é meu. E ninguém tira, ninguém toma da mão do Pai. É meu filho, estava morto, mas é meu, reviveu, estava perdido, mas foi achado. Warren Wiersbe diz, estava morto, mas Jesus disse, eu sou a vida. Warren Wiersbe diz, era ignorante, mas Jesus disse, eu sou a verdade que esclareço o homem e a humanidade. Estava perdido, mas Jesus diz, eu sou o caminho que te levará e te conduzirá ao céu. É perdido, é morto, mas é o filho do Pai. Concordo com Reinhard Bonk, que no final dos tempos, o diabo não estará no inferno, olhando para Deus, com milhares e zombando de Deus, como dizendo, você venceu a guerra, mas eu tenho mais gente aqui do que aí. Mentira! O céu será povoado com milhares e milhões de almas, e haverá alegria, festa perpétua, festa sempiterna, festa eterna.
Haverá mais gente no céu do que no inferno, porque a graça triunfa sobre o pecado, a graça triunfa sobre os tramas de Satanás, sobre as artimanhas do inimigo. Verso 20 diz que a única vez na Bíblia que você vê Deus correndo, se pondo a correr, para dar as boas-vindas a uma alma perdida que se voltou, é o verso de número 20. O Pai sabe de tudo, o Pai conhece o filho que tem, e o filho só confessou depois de receber o abraço gostoso do Pai e da graça gloriosa deste Pai bendito. Olha, meu amado, para nós encerrarmos, eu quero mencionar que o Pai é acolhedor e perdoador. O Pai é generoso e está disposto a dar novos bens para os seus filhos que se arrependem. Preste atenção. Ele disse, olha a urgência, trazei depressa. É a melhor túnica, não é uma capa, é uma túnica. Traga um anel de sinete, para restaurar a autoridade deste meu filho, a honra e a dignidade. É como se aqui o Pai estivesse contextualizando, dando um cartão de crédito Infinity Black para o seu filho que voltar agora. Tem um Infinity aí, papai? Tem um Infinity aí? Eu não sou pródigo e o Senhor tem muita graça como esse pai também. Mas é mais ou menos isso. As sandálias, é porque é muito provável que ele voltou descalço com os pés feridos. Igual aquela canção, aquele hino da década de 90, do Kadosh, um filho perdido, voltou arrependido, com os pés feridos de tanto andar. E aí o pai pega agora e diz, põe uma sandália, porque só escravo anda descalço. Filho tem calçado para pôr no pé, significa um novo caminho, um novo horizonte, uma nova senda, uma nova trilha, que o pai está dando aos seus filhos. Este arrependimento aqui foi verdadeiro, não foi uma conversão de estômago, porque tem gente que quer dizer que esta conversão não foi verdadeira, foi só porque o estômago dele estava vazio. Não, foi uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento. E estas dádivas que o Pai concedeu a ele, asseguram pureza, asseguram posição em Cristo, asseguram provisão e asseguram prosperidade e perpetuidade. Eu ainda creio, para aqueles que estão afastados da casa do Pai, que o Pai está aqui nesta noite para conceder dons espirituais e enfeitar o seu povo que é a sua noiva. Este estado pecaminoso de morte e de perdição, agora a graça recuperou. Deixe a graça te pegar hoje aqui, meu irmão. Não relute ao ouvir a voz do Espírito Santo. Não relute. O filho agora está de volta ao lar. Sabe por quê? Eu li o verso 20. Porque o verso 20 diz assim: e levantou-se e foi para o seu pai. Não diz que ele foi para a vila. Não diz que ele foi para a casa. Diz que ele queria o pai. Eu e você não queremos apenas os bens e as mãos do Pai, a casa do Pai, os recursos do Pai. Nós queremos o Pai, nós queremos a face do Pai. Nós somos uma geração que anela a presença do Pai, desejamos a glória do Pai. Esta é a geração, Salmo 24, daqueles que buscam a face do Deus de Jacó, a face do Deus de Jacó e não as mãos. Quantos querem buscar a face de Deus nesta noite, neste lugar? Então adore o Pai nesta hora, se regozije na presença do Pai nesta hora. O Pai é festeiro, meu irmão. Por que é que o Pai mandou fazer festa? Porque Ele queria prolongar a alegria. Sabe por que a uma desma está acontecendo hoje? E é só o começo? Porque o Pai quer prolongar a alegria já iniciada. E não tem nada melhor do que festa para prolongar a alegria que já mora no nosso coração. Quantos desejam
alegria prolongada, alegria prolongada. É só então, amados, nós seguirmos este caminho do Pai, estas ações do Pai. A primeira parte desta parábola, portanto, destaca a verdade de que o arrependimento genuíno deve preceder o perdão. Meu tempo já se esgotou, eu preciso encerrar. Neste segundo estágio da parábola, de uma maneira bem resumida, o filho mais velho é a figura autêntica dos fariseus e escribas. A notícia da volta do filho caçula incomodou demais o filho mais velho. E o primogênito desprezou o pai e também o irmão. O primogênito não se alegrou com a volta do irmão vivo e são. Ele disse para o pai: este teu filho, não é meu irmão, é este teu filho. Talvez pensando o seguinte: o filho já saiu com os bens, gastou tudo por aí, agora o pai vai gastar mais ainda para fazer uma festa para ele. Não tem lógica isso. Isso não tem nenhum tipo de tratamento justo. Então o primogênito não se alegra com a atitude do pai, nem com a alegria do pai. E aqui tem uma frase muito importante. O orgulhoso, que o que está no fundo aqui é o orgulho deste religioso. O orgulhoso sempre usa a máscara da justiça própria e sai dizendo por aí: eu não sou tratado como eu deveria ser tratado. Eu não sou tratado como eu deveria, não como eu deveria, como eu merecia ser tratado. Eu não sou tratado como eu merecia. E aí, meus amados, nós vemos que o filho maior se indignou com a festa, com a atitude do pai. O filho maior não entendia o que é graça. Porque eu sou o cumpridor dos mandamentos. Eu estou aqui do teu lado, eu obedeço todos os teus mandamentos. O que é que este filho merecia? Castigo. O que é que este caçula merecia, pai? Merecia apedrejamento, merecia deserção, merecia funeral. Preste atenção, Deuteronômio 21, do 18 ao 25, diz a palavra, salvo engano, que o filho rebelde e contumaz, depois que os pais levassem um tempo tentando castigar, corrigir este filho, e este filho não obedecesse os seus pais, sabe o que os pais faziam no antigo Israel? Escute isso, jovem. Os pais pegavam este filho, levavam até as autoridades, e lá diante das autoridades, dizia o seguinte: este filho é rebelde, é contumaz, é comilão e é beberrão. E sabe o que acontecia? Os homens da cidade colocavam ele num lugar e apedrejavam este filho até a morte. Graças a Deus que o tempo da lei passou, não é verdade? Senão alguns filhos comilões e beberrões por aí seriam apedrejados e mortos. Mas nós estamos no tempo da graça. E o que este moço mais velho não entendia era o conceito de graça. É mais ou menos assim, o filho não conhecia a graça, não sabia o que era graça, ele não entendia, nem participou da alegria do pai. E nós? O que nós estamos fazendo? Estamos agindo como o filho mais velho? Estamos com ciúmes? Queremos a aplicação da lei, a justiça, a vingança, o castigo, a revanche? Queremos o funeral? Meus amados irmãos, a graça de Deus não se compra. A graça de Deus, ninguém suborna a graça, não se furta, e a graça de Deus ninguém merece. A graça de Deus é entregue de maneira gentil e generosa, e assim nós recebemos esta graça gloriosa. Eu fico muito impressionado com isso. Toda vez que não entendemos a finalidade e o prazer da graça de Deus, que esta graça é para salvar, é para reconciliar, é para reaver, é para reconquistar, é para restaurar os perdidos e os desencaminhados, isto gerará ciúmes. Ravi Zacarias diz que a graça de Deus, quando não é compreendida, gera ciúmes.
Eu e você não podemos deixar de participar da alegria de Deus e da igreja quando contemplamos pessoas que estão sendo restauradas. Alguém caiu em pecado, e parece que no nosso meio o único pecado que existe é o adultério, mas pecado é pecado diante de Deus. Se caiu, a Bíblia diz em Gálatas 6, vós que sois espirituais, com mansidão, restaurem este arrependido. Portanto, não trate de apontar o dedo sem se lembrar que tem pelo menos 3 voltado para você. Entenda o que é graça, porque se você sabe o teu pecado, você não tem coragem de acusar o pecado de ninguém. Acusar é uma coisa, denunciar apontando o erro é outra. Porque a graça não passa a mão na cabeça do pecado. A graça passa a mão na cabeça do pecador arrependido e ajuda ele a se arrepender. Portanto, a terceira e última advertência que eu deixo para vocês: cuidado para não interromper tua comunhão com Deus, pois senão você interromperá a tua comunhão com os teus irmãos. O que está acontecendo aqui na parábola? A comunhão com o pai foi interrompida. E se foi interrompida, não tem como se alegrar com o irmão mais novo que voltou. Então, uma desma, cuidado, porque toda vez que não estamos em comunhão com os irmãos, isto pode ser um reflexo que nós interrompemos a nossa comunhão com o Pai dos Espíritos e o Pai da Glória. Se a nossa comunhão com Deus está interrompida, não conseguiremos ter comunhão com os nossos irmãos. A graça de Deus vai reatar relacionamentos aqui nesta noite. A graça de Deus vai trazer a força para perdoar, a força para perdão, e haverá alegria pelo perdão e alegria em perdoar. Qual é a conclusão? Que esta parábola no final ela assume, portanto, num tom evangelístico e missionário. Eu gosto de Efésios 1, verso 6. Para o louvor da graça, para a glória da graça. É isso que vemos aqui. Reinhard Bonk diz que a salvação não é apenas o assunto predileto de um evangelista. Ela é a obra principal de Deus. A obra principal de Deus é salvar, é reconciliar, é restaurar, é acolher, é agregar, é levantar, é edificar, é soerguer, é multiplicar, é trazer graça. A obra da graça gera em nós estas dádivas da glória, e assim nós continuamos juntos com Deus em sua obra principal, que é a conquista de almas. O ofício de maior realeza é a conquista de almas. Por isso que Jesus disse em Lucas 19:10, que a missão do Cristo é buscar e salvar os perdidos. Para cada salvação de almas, ocorre uma celebração no céu. Por isto não deveríamos nos alegrar com Deus com a mesma alegria que há no céu? Escute isso. Eu sei que a mensagem ela tem um tom um tanto de confrontação, mas guarde isto para o resto da sua vida. Não há crescimento espiritual se você não for confrontado pela palavra. Hoje a gente vê pessoas passando muito a mão na cabeça dos outros, mas o que traz crescimento espiritual é o confronto da palavra e não das ideias dos homens. O céu não se alegra quando a igreja dança na terra. O céu não se alegra quando a igreja pula na terra. O céu não se alegra quando a igreja canta na terra. O céu se alegra quando uma alma perdida é encontrada e sabe o caminho de volta para a casa do Pai e chega na casa do Pai.
Então, meu amado, ambiente como este de jovem, a pastora Suzy falava, estes jovens têm um vigor, uma vitalidade, e é verdade mesmo. E felizes são vocês, amados jovens e adolescentes, que estão no lugar certo, na presença de Deus, recebendo o empurrão profético da palavra, para que vocês avancem na vida e sejam abnegados servos de Deus, honrados, e que assim exaltem o Deus Todo-Poderoso, através da pregação do Evangelho. Eu vou encerrar aqui dizendo, o Salvador salva e reconcilia todos os dias. Portanto, sempre há festa no céu. Vamos nos alegrar com o Pai? Vamos nos alegrar com o céu? Aleluia. É por tua graça e o teu perdão que podemos ser chamados instrumentos do teu amor. É por tua graça e o teu perdão. Minha justiça cai diante de tua perfeição. É por tua graça e o teu perdão que podemos ser chamados instrumentos do teu amor. É por tua graça e o teu perdão. A minha justiça cai diante de tua perfeição. Escute essa letra. Quando ninguém me vê, vamos para o início. Quando ninguém me vê, na intimidade, quando não posso falar mais que a verdade, quando não há aparências, quando descoberto fica o meu coração. Ali, sou sincero, ali, minha aparência de piedade se vai. Ali, tua graça é o que conta, teu perdão que me sustenta para ficar em pé. E não poderia apresentar-me se não fosse porque sou revestido pela graça e a justiça do Senhor. Se me vissem tal como sou, perceberiam que é Jesus. O que viram em mim apenas foi o brilho de tua luz. É por tua graça e o teu perdão, aleluia, que podemos ser chamados instrumentos. Onde está o filho pródigo? Onde está o filho pródigo, o filho perdido? Vem aqui agora, o pai está te chamando agora. Cadê você? Fique em pé e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Vai receber o beijo do pai, o abraço do pai, o afago do pai, o conselho do pai, a ordem do pai, a direção do pai. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você, aleluia. Que podemos ser chamados olha aqui, olha a festa aqui, ó. Já está começando. Cadê o segundo? Sorianda lamaço, brianderes. Minha justiça cai diante. É por tua graça. Olha a segunda vida aqui. Cadê a terceira?
por tua graça e o teu perdão. Olha a festa, uma décima, olha a festa, já começou bem uma décima. Cadê o filho pródigo? Cadê o filho perdido? Olha a terceira aqui, olha a terceira aqui, olha. Aleluia. Olha a quarta aqui, olha a quarta aqui, olha a quarta, olha a quinta, olha a quinta. Cadê o filho pródigo? De tua perfeição, é por tua graça, é por tua graça. Pode vir. Hoje é dia de conforto, é dia de alívio. Você vai receber alívio para a alma. Tem mais gente vindo aqui, olha aqui, mais 2 pessoas. Olha ali, acho que é a 8ª pessoa, Glória a Deus. Vem, filha, vem, filho, vem. Você vai ver que a graça corre ao teu encontro hoje. Olha aqui, mais um jovem vindo, corintiano, gente boa aqui, ó. Corintiano, gente boa. Tem corintiano aqui ou não? Tem corintiano aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, mais aqui, olha a vida aqui, ó. Subricala massuriandelemas. Semiocobodoshiriandalamas. Recebe a graça aí. Seja liberto aí agora, seja liberto. E a justiça cai. Bem pianinho. De novo, é parte. E não poderia. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar a Cristo, receber a salvação, receber esta dádiva celeste do dom da vida eterna? Cadê você? Existe uma diferença que será feita na tua vida a partir da entrada do Salvador na tua vida. Pastor Deiró, já perdi a conta, eu não sei. Isso é o Espírito da graça se manifestando na DSM no dia 12 de fevereiro de 2018. Salvação, nós te pedimos, vem à frente você que deseja a salvação. Da clamassurianda lamas. Olha, vindo mais gente lá. Meu Deus, que festa, que festa, que festa, que festa. Nem me ouço mandacas. Me combadará, shirianda lamas. Ele está sendo ministrado, ajuda esse moço aí. O Espírito vai limpar ele, vai dar um banho da graça nele, vai libertar ele, vai tornar ele um arauto do Evangelho. Subicalamassoderele ramas. Sondemai ochombolocas. Voz do que clama em meio ao deserto. Aleluia, 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 aleluia. É festa, é festa. Olha, nós já vamos encerrar, amanhã tem mais. Mas olha a ordem do Pai para nós. Aleluia. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Quem conhecer me ajuda aí. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Ó, que a trombeta em Sião. Olha aqui o que o Pai está pedindo dos jovens e da igreja. Das tuas mãos. Olha aí, este é o tempo. Este é o tempo de lançarmos as redes, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo. Só quem quer ser pescador de almas, só quem quer ser ganhador de almas, vem aqui à frente para receber poder do Espírito. Jesus vai batizar jovens com o Espírito nesta hora. Tem mais gente voltando para Jesus aqui, ó. Ele vem, o Espírito e a noiva dizem vem. Ele vem, o Espírito e a noiva dizem vem. Ele vem, o Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem.
ide. Recebam o poder do Espírito, jovens. Recebam a força do céu. A virtude do Espírito Santo paira sobre a tua vida hoje. Recebe o enchimento do Espírito agora. Receba os dons do Espírito. Receba a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o dom de discernir os espíritos. Receba o dom da fé, o dom de operação de maravilhas. Receba os dons de curar. Receba o dom de profecia. Receba o dom de interpretação de línguas. Receba o dom de variedades de línguas. Receba os enfeites do céu, as dádivas do céu, as glórias do céu. Sejam cheios e cheios do Espírito proclamador de Jesus. Olha aí, crente, dá lugar aí, crente. Ele vem, ele vem. Este é o tempo. Este é o tempo de lançarmos as redes, pregar a palavra.